Meus irmãos, já faz um tempo que eu tenho tido vontade de falar um pouco sobre as crianças na igreja. A igreja de Vila Nova é uma igreja que tem um departamento infantil relativamente grande e operante. E nesses quase 2 anos de pandemia, o nosso departamento infantil recebeu pelo menos 20 a 23 nascimentos novos. Ou seja, o nosso departamento infantil nessa pandemia ele cresceu 50% em nascimentos. Sem contar as famílias que nós estamos recebendo, que também trazem seus bebês e suas crianças consigo. Nós temos recebido muitas famílias jovens, famílias que estão no primeiro filho, preparando para o segundo filho, ou irmãos que vieram de um divórcio e mudaram de igreja e com um novo casamento resolveram ir para uma nova igreja e também estão tendo sua segunda leva de filhos. Isso tem acontecido aqui na Vila Nova. E nós estamos vivendo dentro da IPB atualmente uma polêmica que eu não gostaria de esconder e nem de fingir que ela não está acontecendo diante dos nossos olhos, que é a questão do culto infantil. Nós temos um grupo dentro da IPB que é contrário à realização de culto infantil, tem vários argumentos doutrinários a respeito disso, e nós temos o outro grupo que acha que tem que ter culto infantil, que é aquele momento em que as crianças saem do templo para receber uma palavra na sua faixa etária. Mas há outros que acham que separar as crianças do culto é um problema grave, porque as crianças no momento da adoração e no momento de receber a palavra saem, depois quando chega a idade de voltar não querem mais, porque não se acostumaram desde pequena com o ambiente do culto. E aí existem várias situações relacionadas a isso. Um outro problema é exatamente lidar com pais que não gostam ou não trazem ou têm dificuldades de trazer os seus filhos para o culto. Mas todos nós conhecemos aquele episódio do Evangelho de Lucas, e depois nós vamos voltar a ele com um pouco mais de atenção, em que o Senhor Jesus Cristo diz para os apóstolos, para os discípulos, deixem as crianças vir a mim, não os impeçais, porque dos tais é o reino dos céus. Então eu quero falar um pouco sobre as desculpas ou as razões que alguns pais apresentam para não trazer as suas crianças para a escola dominical e também para o culto da noite. Vamos orar e pedir que Deus nos dê sabedoria? Pai, nós queremos entrar na Tua presença e discutir com transparência e de forma bíblica esse assunto com a nossa igreja. E pedimos sabedoria, sensatez, prudência e a luz do Teu Espírito nos nossos corações e nas nossas mentes para trazermos orientação pastoral adequada à igreja do Senhor. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Hoje eu não preparei um esboço aqui para o meu tablet, eu fiz direto lá no PowerPoint e quero então seguir aqui com os irmãos. Muito bem, Marcos 10:14 é um texto muito contundente por algumas razões. Abra sua Bíblia aí em Marcos 10:14. Marcos 10:14. Eu vou começar lendo aqui o versículo 13. Então lhe trouxeram algumas crianças para que as tocasse. Em Mateus diz que foram os pais que trouxeram as crianças para que Jesus as abençoasse. Mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, ao contrário do que os discípulos estavam fazendo, vendo isso, indignou-se e disse-lhes: deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Então, tomando-as nos braços e impondo-lhes as mãos, as abençoava. Deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino
dos céus. Então, esse texto ele é muito contundente por algumas razões. Primeiro, porque, e devia estar funcionando aqui o negócio que eu fiz, ele é protagonizado pelo próprio Senhor Jesus. É Jesus quem repreende os seus discípulos de atrapalharem as crianças de chegarem até Ele. Então é Jesus quem repreende a liderança da igreja quando não prepara a igreja para receber as crianças de forma adequada. Quando o conselho não vota uma verba apropriada para o departamento infantil a fim de que ele funcione e ali tenha material adequado. Nós, se não fizermos assim, estamos atrapalhando, embaraçando os pais de trazer as crianças ao Senhor Jesus Cristo. Mas também isso vale para os pais que criam um monte de desculpas para não trazer os seus filhos à igreja. Esse texto é contundente porque ele é muito claro e forte na sua afirmação. Deixem as crianças vir a mim, não causem embaraço para que elas tenham dificuldade de chegar até Jesus Cristo. E terceiro, porque derruba de uma só vez todas as nossas desculpas a respeito de trazer as crianças para a igreja. É Jesus quem está dizendo: não causem embaraço que impeça as crianças de chegar até mim. E aí, quais são as desculpas ou quais são as razões que nós apresentamos para não trazer as crianças para o culto, para a escola dominical, para as programações da igreja? A primeira delas é que eles são muito pequenos. Constantemente, quando vamos conversar com pais, eles dizem: não, pastor, está muito novo, é muito pequeno. Mas quando nós olhamos as instruções bíblicas a respeito da vida da comunidade, qual era a idade que a criança tinha quando ela tinha que fazer a circuncisão? 7 dias. Então, a primeira vez que a criança era levada ao templo ou ao lugar do culto, ela tinha 7 dias. E hoje a gente arruma um monte de desculpa: tétano, mal olhado, né? Medo de enfermidades. E as crianças demoram a vir para o culto. E depois disso ainda tem mais um monte de desculpas. São muito pequenos, não é local para eles, é insalubre, é anti-higiênico. E aí a gente ouve 1001 coisa. E quanto mais moderna fica a sociedade, mais modernos ficam as desculpas a respeito da tenra idade das crianças para serem apresentadas ao Senhor Jesus. O Senhor Jesus foi levado ao templo e a sua família nem morava em Jerusalém, morava lá em Nazaré, mais de 80 quilômetros de distância, quando ele tinha 7 dias. Muito pequeno, pastor. Não é a hora, não é o momento de levá-lo para estar no meio do povo de Deus. É claro que nós devemos ter todos os cuidados com a saúde dos nossos bebês. É claro que devemos dar toda a atenção médica e seguir as orientações. Mas nós temos que estar muito atentos e tomar muito cuidado para que isso não se torne uma desculpa para impedir, para embaraçar as nossas crianças de estarem na presença do Senhor. A gente faz um monte de coisa para trazer as crianças para a igreja. Faz culto do bebê, da Bíblia de presente, tem o berçário, a gente procura equipar o berçário com o necessário para que as mães tenham conforto e possam até mesmo amamentar seus bebês aqui. Nós tínhamos aqui uma poltrona de amamentação que ela estava assim com aparência duvidosa. Nós pegamos essa poltrona, levamos numa pessoa capacitada para resolver o problema, ela limpou a cadeira, ficou nova. E a pergunta que a gente faz é: por que demorou tanto? Nós queremos ter os bebês aqui na igreja. Traga o seu bebê na igreja. Ser muito pequeno não é uma desculpa que Deus aceita na sua presença. Segunda desculpa, ou segunda razão: não entende a mensagem, pastor. O senhor fala difícil. A criança não presta atenção. Ela não entende nada, ela fica ali querendo andar, né? Ontem uma criança que deu um baile no pai dele aqui, correu para tudo quanto é lado, e é normal. É normal.
Tem criança que é mais ativa do que outras, tem criança que quer dar um baile nos pais mesmos e os pais acabam bailando junto com elas, não é? Mas é importante que elas estejam aqui. Ah, pastor, mas ela não entende. Se ela não entende, para que trazer? Eu acho engraçado, bebê entende tudo, ele sabe a hora que ele vai chorar para fazer você levantar. Tem bebê que chora exatamente na hora programada. E tem bebê que chora o tempo todo e os pais são levados. Eu fui pastor de uma irmã que ela amamentava o seu bebê a cada 3 minutos, porque ela não conseguiu treiná-lo de forma apropriada para ele saber as horas de mamar. Mas isso não é motivo para a gente não trazer as crianças na igreja. Eles entendem muita coisa, e outra coisa, o entendimento vai crescendo com o tempo. Os adultos têm dificuldade de entender, tem hora. Mas se você persevera, se você se coloca debaixo do ensinamento, ele vai entrando na sua cabeça. Mais cedo ou mais tarde vai dar um clique lá e falar, entendi. Todos nós temos dificuldades com a doutrina da predestinação, todos, sem exceção. Mas de tanto estudar, você vai começando a aceitar melhor. O problema da doutrina da predestinação não é entendê-la, é aceitá-la. Entender é fácil, você crê na soberania de Deus, então fica fácil entender a predestinação. Difícil é ela descer pela garganta e você aceitar que não depende de você. É isso que é difícil, então não é entendimento. As crianças são a mesma coisa. E é interessante como que as perguntas mais difíceis que a gente responde na igreja vêm da boca das crianças. Se elas não entendem, elas querem entender. Como elas entenderão se nós não as submetermos ao ensino? E outra coisa, já repararam o tanto que nós vamos diminuindo o nível das nossas aulas de escola dominical, enquanto o mundo vai subindo o nível das suas informações para as nossas crianças? Nós falamos que a criança não entende o sermão do pastor, mas ela entende a novela das 8, porque ela assiste junto com você, né? Tem criança aí que sabe tudo sobre Gênesis, da Universal, da TV Record, não da Bíblia, porque assiste. Tem gente que faz questão de negar que assiste, mas a gente sabe que assiste. Não tem problema, tá? Então a gente fala assim, a criança não entende a mensagem, então eu vou deixar ela em casa assistindo lá o programa infantil do Sítio do Pica-Pau Amarelo, ou da Pepa, que trata o pai da Pepa como um bocó, que não sabe de nada, e aí vai, né? Outra desculpa que a gente apresenta, a terceira, eles dão trabalho na igreja, pastor. Ele chegou aqui na igreja, uma vez eu estava pregando, aí tinha umas crianças, eles passavam por baixo de um banco, subiam no outro, desciam por baixo do outro, tecendo uma cesta de taquara. Tem adulto que faz isso. Eu participei de um culto uma vez, onde tinha uns jovens que eles colocavam os pés em cima do banco, e na hora que a música atingia uma certa altura no som da guitarra, eles pulavam e davam um soco no ar. Coreografia. Era adulto, no meio do culto. É claro que não era de uma IPB, mas era no meio do culto. Então, tem criança que não é fácil mesmo não. Isso tem muito a ver com como a gente trata com elas. Mas a Bíblia diz que isso não deve ser motivo para não trazê-las. A gente se adapta, é importante a gente ouvir o balbucio das crianças, o choro das crianças. Às vezes a birra de uma delas aí, o pai tem que levar ali para a primeira vara da infância, para resolver o assunto. Eu fui pastor de uma igreja que tinha 2 presbíteros que eram irmãos. E lá no fundo da casa pastoral tinha um pé de amora, já bem antigo, caindo nos pedaços, quase morrendo. E aí eu levei como eu morava na casa pastoral, eu levei um pedido ao conselho para que o conselho deixasse eu terminar de matar o pé de amora. Já estava morrendo mesmo. Aí os presbíteros disseram para mim assim, de jeito nenhum. Eu virei presbítero nessa igreja por causa daquele pé de amora. Era lá que a minha mãe pegava a primeira vara da infância e resolvia os problemas
ilícitos que a gente fazia na igreja. 30 anos depois, os dois eram presbíteros da igreja. Aqui na primeira igreja, alguns presbíteros que lá estão hoje, há 40 anos atrás, eram os que davam problema para o pastor na hora da escola dominical. São presbíteros lá hoje. Então, o temperamento, as dificuldades de lidar com as crianças não são razão e nem desculpa para a gente trazer as crianças para o culto. O momento, o ambiente, ele também é educativo. A gente até se disciplina melhor para lidar um pouco melhor com os nossos filhos nessa questão. Nós dizemos, olha, eles não sabem se comportar, eles não sabem. Quem vai ensinar? Quem vai ensinar o seu filho a comportar-se no culto não é o pastor. Tem gente que fala assim, não faz isso não porque o pastor é bravo. E eu tenho uma fama de bravo, esparramada nas igrejas de Goiás, por causa dos pais que falavam isso para os filhos, não é porque eu era bravo, não. É claro que lá no passado, quando a gente tinha menos experiência, a gente dava uns escorregão um pouco assim, meio esquisitos. Eu me lembro o dia que a gente estava num culto, lá em Uruaçu, naquele calor, tinha gente que fala que Uruaçu está na borda do inferno. Eu fico pensando, se Uruaçu está na borda do inferno, onde está Porangatu e Gurupi, né? Porque é bem mais quente. Mas ainda naquele culto quente danado, dois jovenzinhos que sempre gostavam de conversar o tempo todo no culto, se levantaram e saíram, e eu não vi da hora que eu olhei para eles e falei, vocês vão voltar, né? E a igreja toda olhou para eles, e eles ficaram morrendo de vergonha, foram beber água e voltaram, por causa da vergonha. Mas hoje em dia eu não faço mais isso. Dá vontade, mas eu não faço. Porque o problema que a gente vai ter com os pais depois é muito complicado de resolver, né? Mas faz parte. Quando eu fui para Uruaçu, a primeira igreja que eu pastoreei, eu era bem mais impetuoso do que eu sou hoje. Com 6 meses a igreja estava arrumadinha. Não tinha mais gente que ficava andando para lá e para cá e essas coisas todas. Eu me lembro que a gente fez um intercâmbio com uma outra igreja e eles vieram. A outra igreja ficou bagunçando o tempo inteiro lá no culto porque não tinha disciplina. E eles aprenderam. Eu ouvi algumas coisas que eu não deveria ouvir e falei algumas coisas que eu não deveria falar. Mas a igreja se acertou e ficou uma igreja exemplar no seu comportamento. E de vez em quando tinha uma criança que chorava, uma mãe ficava com vergonha, e a gente falava, não importa, não tem problema. O seu filho chorar no templo faz bem para a saúde da igreja. É triste quando você ouve de uma igreja que não tem crianças. Eu recebi uma vez uma jovem que veio do interior para mais perto da capital, apesar que a nossa igreja também era interior, e ela dizia, olha, na nossa igreja tem 3 anos que não recebe um membro novo por batismo na igreja. E ela ficou impressionada porque na igreja que nós estávamos pastoreando, a gente fazia 2 batismos por ano. Batizava 2, 3 pessoas, mas era 2 por ano. Ela disse, olha pastor, na minha igreja tem 3 anos que a gente não batiza ninguém, nem bebê recém-nascido. É triste quando uma igreja chega numa situação como essa. Eu era seminarista e nós recebemos a visita de 2 irmãs norte-americanas, metodistas, que estavam vindo para o Brasil. E elas disseram, foram nos visitar lá no seminário, e elas disseram para nós, lá na classe, tem 15 anos que o nosso pastor não fala sobre arrepender-se de pecados no culto de domingo à noite. 15 anos que a palavra arrependimento de pecado não aparecia no sermão do pastor, nos Estados Unidos. Então é triste quando uma igreja chega numa situação de acomodação tal para não causar melindre em ninguém, que nem as doutrinas básicas do Evangelho são ensinadas mais. Não é? Então, ela dá trabalho na igreja não é uma razão e nem uma desculpa, porque o normal é ela dar trabalho na igreja. Ela não dá trabalho na igreja, que é normal. Agora, dando trabalho é que a gente descobre o que precisa ser trabalhado, discipulado, disciplinado no comportamento das nossas crianças. 4, atrapalham os pais a prestar atenção na mensagem. Pastor, como é que eu vou prestar atenção no sermão com esse menino aqui mexendo o tempo todo do meu lado?
Eu fui pastor de uma igreja e naquela época, hoje em dia não vejo isso mais acontecer, mas naquela época era costume trazer as crianças e colocá-las todas sentadas nos primeiros bancos. Aí todo mundo ficava lá atrás e os primeiros bancos assim, coalhado de criança. Um banco como esse deveria ter umas 8, 9. Só que a igreja que eu pastoreava não tinha essas proteções laterais do banco. E tinha uma criancinha lá de 2 anos de idade, sentada bem na pontinha num banco, coalhado de criança. E eu comecei nem estava pregando ainda, estava começando a liturgia do culto. Mal tinha passado pelo momento de contrição e eu vi que ela estava... 2 anos de idade. Eu olhava para ela e falava assim, ela vai cair. Aí teve uma hora que ela foi em câmera lenta. E ela não acordou, ela foi mesmo. Bem, com a cabeça no chão. Foi um alvoroço. Nossa, nossa. Ela berrou o máximo que ela podia. E eu olhei lá atrás, os pais lá. Aí eu dei um aviso. Ô dia de arrependimento de ter dado esse aviso. Eu disse, irmãos, para não acontecer o que acabou de acontecer, seria bom que as crianças ficassem com os pais. Esse dia foi o dia que eu mais ouvi desaforo na porta da igreja de 2 pais, os pais da criança. O senhor não sabe o tanto que é difícil cuidar de uma criança na hora da escola dominical. Eu falei, é claro que eu sei, eu tenho 2. Agora, é minha esposa que fica sozinha com elas, porque eu estou lá no púlpito. Ela dá conta. Por que vocês não dão conta, os 2 de uma só? Eu arrumei confusão, foi para minha esposa. Daí para frente, aqueles irmãos começaram a odiar a minha esposa, porque ela dava conta. Pararam de frequentar a igreja até o dia que eu saí. No dia que eu falei assim, estou saindo, no domingo seguinte eles voltaram com aquela cara assim, só vai, nós ficamos. Fazer o quê? Eu estava pensando na criança, vai que uma hora ela racha a cabeça lá na frente. Então, claro que vai acontecer. Claro que a criança talvez atrapalhe. A Edné conta as histórias da mãe dela e do avô dela, que são cômicas hoje, mas naquela época era sério. O avô da minha esposa era evangelista, ele pastoreava igrejas, e ele parava o culto para... O que vocês estão conversando aí? Lá em 1970. A conversa aí está melhor que o sermão? Ele parava o culto para perguntar, e a coisa se resolvia. A Edné diz que quando ela pestanejava, o beliscão comia do lado, assim, ó, da mãe. Tem que ficar cortada, menina. Né? Hoje em dia, os meninos aprontam, pinta e borda, e a gente fica assim, não, meu reizinho, minha princesa. Né? Não. É a gente que vai observar as dificuldades e, lá em casa, já ir orientando. É claro que a gente não vai ficar pensando só no comportamento externo. Porque tem criança que diante do olho do pai é um santo, mas fugiu do olhar do pai, é complicado. Eu fui pastor de uma igreja, fui pastor das crianças, que tinha um menino lá que quando ele ia no acampamento, os equipantes já falavam assim, não, ele veio. O menino tinha 7 anos, ele detonava o acampamento inteiro das crianças. Aí a gente ia falar com os pais, não, mas esse não é meu filho não, meu filho não faz isso não. Faz, irmão. Aí um dia eu fotografei ele fazendo para mostrar. O menino dava nó em goteira e ainda dava nó cego. Hoje ele é quase diácono lá na igreja. Mas ele deu muito trabalho para a gente. E daí? Não é? A gente precisa ter essas crianças com a gente. Atrapalham? Atrapalham. Mas se a gente tomar a postura adequada e ir discipulando os nossos filhos, eles aprendem a não atrapalhar. Algumas igrejas até distribuem material para as crianças, durante o culto, copiarem o sermão. Na Igreja Mosaico, no Jardim Goiás, durante um tempo, a gente preparava um encarte para ser distribuído no culto para as crianças medianas, para que elas aprendessem a participar do sermão. Talvez a gente aplique alguma coisa parecida aqui também para ajudar os pais. Mas é importante saber
que quem discipula e disciplina os filhos para que eles se comportem na igreja de forma adequada são os pais. Alguns aprendem, outros com um pouco mais de dificuldade. Mas é nossa função ensiná-los a participar do culto do Senhor. Tem mais, a quinta. O culto não tem nada a oferecer para as crianças. Essa mensagem que o pastor prega não é nada para elas. O que é que o culto oferece para as crianças? O Charles Spurgeon, no seu livro Pescadores de Crianças, ele diz que o pastor atento deve, em algum momento do culto, falar alguma coisa voltado para as crianças. Eu concordo, a gente precisa fazer isso mesmo. E fazer isso no culto implica em aumentar um pouco a liturgia. Qual que é a maior briga que a igreja tem com o pastor ultimamente? Pastor, nossa liturgia é muito grande. Nosso culto tem 1h30, que coisa imensa. Não é? E aí, se a gente coloca mais alguma coisa, então aumenta. A liturgia aumenta. Quando a gente estuda a história da igreja, lá no ano 600, por exemplo, quando os templos não tinham nem banco, nem cadeira, as pessoas assistiam os cultos em pé, nós conhecemos a história de João Crisóstomo. Ele pregava por 2 horas consecutivas, só o sermão, fora a liturgia. Quem estuda a história da Assembleia de Westminster, que compôs a Confissão de Fé, as atas da reunião falam de pastores orando por 1 hora, abrindo a reunião. O reverendo Weber Campos, que foi mencionado ontem aqui, ele leu para nós uma ata de uma das assembleias da Assembleia de Westminster. Ele disse: olha, nós começamos a reunião às 8 da manhã e o pastor fulano de tal orou por 1 hora exaltando o nome de Deus. Logo a seguir, nós ouvimos uma preleção pelo pastor fulano de tal por 2h30. Logo após o sermão, orou o pastor fulano de tal mais 1 hora. Acabou amanhã. Acabou amanhã, já está na hora do almoço. Mas hoje em dia a gente tem dificuldade com isso. Nós vivemos na época da tecnologia, tem a televisão, tem a internet, tem a imagem. Naquela época não tinha nada disso. Então a mente das pessoas era mais predisposta a aprender, a prestar atenção. Mas mesmo assim, há literatura farta ensinando os pastores a lidar com pessoas, por exemplo, que dormiam no culto. Então isso não é novo, isso é antigo. As pessoas se cansam mesmo de ouvir. E a gente precisa despertar a nossa mente. E isso tem a ver também com as crianças. O culto tem muita coisa a oferecer para as crianças. A Bíblia fala de ensinar as crianças desde pequenas o caminho do Senhor. Nós temos que tornar a nossa linguagem simples na pregação, para que o mais simples da igreja possa ouvir. O nosso esforço é para pegar termos difíceis e diluí-los de tal forma que eles fiquem fáceis de ouvir. Quando a Bíblia fala que o pregador deve manejar bem a palavra, manejar é uma palavra que veio da construção civil na abertura de estradas. Ele deve cortar reto, ou seja, ele deve nivelar a estrada de tal forma que ela fique fácil de caminhar por ela. Então, quando nós explicamos o texto, nós procuramos ser o mais simples possível. E tem hora que as crianças entendem melhor do que os adultos. A gente sabe por causa das perguntas que eles fazem. Então, talvez você pense assim: não tem nada a oferecer para as crianças. E eu me lembro quando a minha filha mais velha tinha apenas 1 ano e meio de idade, e aí a gente reunia lá as igrejas evangélicas de Uruaçu, e o dia que o culto foi na nossa igreja, quem pregou foi o pastor da Igreja Batista Renovada, Livre, Independente de Uruaçu. É o nome da igreja dele, mais ou menos isso. Ele começou explicando um cântico, ele ensinou um cântico. E o cântico era assim: o bom cristão tem a Bíblia na mão, tem a Bíblia na mente e no coração. O bom cristão tem a Bíblia na mão, tem a Bíblia na mente e no coração. Aí minha filha, que estava no colo da mãe, virou para a pessoa de trás e falou assim: viu? Será que não entendeu? E quando ela era pequena, ela
copiava o sermão. Lá em casa eu guardo tudo que elas faziam quando eram pequenas, eu tenho guardado nas pastas lá. Às vezes, a Ednete, você tem aquele negocinho que a Lívia fez no culto assim? Está lá na pasta, vou lá e pego. E um dia eu estava pregando, e ela fez um acróstico, ela tinha 6 anos de idade, ela fez um acróstico com o meu sermão. Qualquer dia desse eu vou colocar ele aqui e mostrar para vocês. Ela tinha 6 anos de idade, ela colocou uma palavra, disse, se é isso, então isso. Se é isso, então isso. E não tinha nada de errado no raciocínio dela, copiando o sermão. As crianças têm muito a aprender no culto. E às vezes nós dizemos que estamos tirando as crianças para o culto infantil, para que elas recebam a mensagem à sua altura, e nem sempre é essa a verdadeira solução para essa questão. Uma outra questão relacionada, o ensino religioso dos filhos não é tão importante assim. Tem pais que falam para a gente assim, claramente, eu não trago meu filho porque não é importante. O que é importante? É ele ser médico, participar do karatê. Tem criança aí com 6 anos de idade que já tem aula de inglês, de karatê, de judô, de taekwondo e de mais um monte de coisa, mas não vem para a escola dominical. Aprender inglês aos 6 anos de idade é importante e ela tem capacidade, mas vir aprender a Bíblia na igreja não é importante. E a gente ouve isso de gente que é líder na igreja, de que não é tão importante assim. Então levar o filho para pescar é mais importante do que levar o filho para estudar a palavra de Deus. Por que ele aprende a pescar aos 5 anos de idade e não aprende a pescar homens aos 5 anos de idade? Quando a gente estuda o judaísmo, a criança começava a receber instrução na lei aos 5 anos de idade. Aos 7 anos ela já tinha que saber explicar alguns textos para os pais. E aos 12 anos ele fazia o bar mitzvah. Quando ele ia fazer 13 anos, o bar mitzvah. O que é o bar mitzvah? Ele se apresenta perante o rabino e ele explica a lei para o rabino. E o rabino faz perguntas da explicação que ele deu. Se ele for aprovado, ele é considerado adulto perante a lei. Se ele não for aprovado, ele vai ter que estudar um pouquinho mais. A nossa profissão de fé, ela tem essa ideia. Mas é triste como a gente vê a displicência, a dificuldade com que, especialmente os nossos adolescentes, participam das aulas. Nós resolvemos que não vamos apresentar para a igreja ninguém que não tenha assistido pelo menos 75% das aulas. São 20%, 75% disso. Mas perguntem depois ao Marlon, ao Aldraci, qual que é a frequência dos nossos alunos na sala de escola dominical do curso de Fundamentos da Fé. É um vexame. Mas quando a gente reprova, os primeiros a recriminar o conselho são os pais. Eu me lembro de uma mãe que queria muito que o filho fosse membro da igreja. E ele foi lá para a sala e tudo. E no dia do exame dele, não deu conta de responder uma pergunta dos presbíteros corretamente. Aí o conselho disse, você vai fazer de novo. Aí a mãe foi lá e descascou a batatinha com o primeiro presbítero que ela viu na frente. Saiu da igreja, foi para a igreja batista. Aí lá teve que preparar o filho tudo de novo, porque é para batizar por imersão. Então, as pessoas ficam chateadas. A palavra de Deus diz, olha, o ensino religioso dos nossos filhos, que deve ser em casa, ele tem prolongamento na igreja. A igreja é um auxílio a mais, para te ajudar a dar currículo, para te ajudar a dar caminho para o seu discipulado em casa. Às vezes alguns pais ficam perdidos, o que eu vou ensinar? Usa o currículo da escola dominical, aproveita. Pega com a nossa missionária, leva para casa. Muitas das nossas salas, se não todas elas, dão tarefinhas para levar para os pais, e os pais fazerem com as crianças no meio de semana. Ajuda os pais no seu discipulado. Mas às vezes eu fico vendo
nas redes sociais, meu filho faz isso, meu filho faz aquele curso, meu filho aquilo. E a igreja? Dá presente caro para o filho quando ele passa no vestibular, mas não dá uma pizza quando ele faz pública a profissão de fé. Eu estava na porta de uma igreja quando um filho fez pública a profissão de fé aos 13 anos de idade. Aí eu fui dar uns parabéns para ele na porta da igreja. O pai disse: vê se fica firme, viu? Quase que ele apanhou porque fez pública a profissão de fé. Não, é dia de festejar, é dia de ir para a pizza, comer aquele negócio saboroso. Falar assim: olha, filho, isso aqui é uma vitória espiritual. Comemorar com os filhos. Não é só quando passa no vestibular, não. É quando também na igreja muda de sala para uma sala maior, faz a pública profissão de fé, vem cantar aqui na frente. Gente, é difícil. Tem um presbítero lá no Parque das Laranjeiras, o presbítero Lessi. Ele conta, quando ele tinha 5 anos de idade, ele tinha que declamar uma poesia na noite de Natal, lá em Valdelândia. E aí ele chegou lá na frente, viu 200 pessoas e correu e se escondeu lá no banheiro. Aí o pastor foi lá, seu Sebastião, que foi o pastor aqui. Eu trouxe balinha para todo mundo que participou lá da programação. Você não participou, então você não vai ganhar balinha, né? Aí ele olhou com aquela cara assim: que perdi as balinhas. Depois o pastor deu para ele, era brincadeira. Mas ele ficou com medo. E a gente fica mesmo. Tem hora que me dá uns brancos aqui na frente, que eu falo: gente, já tem 40 anos, ainda dá branco. Dá, gente. Na hora que dá um problema na televisão, para onde que eu olho? O que eu faço? As crianças também são assim. Então, quando elas participam, não é só fazer aquele coalhado de pai aqui tirando foto, é comemorar com elas depois. Não é? É a vitória delas. Elas estão crescendo, elas estão desenvolvendo. O culto é um local importante. O ensino secular não é mais importante do que o ensino religioso. Seu filho não vai passar a eternidade no plantão médico. Ele vai passar a eternidade com Jesus. Lembre-se disso. Tem coisas que têm que vir antes de outras. Não que as outras não sejam importantes, mas tem coisas que são mais importantes. E a vida espiritual dos nossos filhos é muito importante. Mais do que a idolatria que a gente tem por eles. E por último, não se espera a conversão das crianças nos cultos e reuniões. Para que eu vou levar meu filho na igreja? Ora, quase todas as aulas de escola dominical do departamento infantil terminam com um convite a Cristo. A maioria das crianças conhecem a Jesus numa aula de escola dominical. A APEC divulgou uma estatística que diz que 84% das conversões acontecem entre os 4 e os 14 anos de idade. Eu peguei a rabeira dessa estatística. Deus me converteu quando eu tinha 13. E foi assistindo uma aula de escola dominical na classe da UPA. Foi ali. Quantos de nós aqui não nos tornamos firmes e fortes na fé na escola dominical? Eu acho interessante, às vezes nós trazemos algumas pessoas que vieram do mundo, do submundo das drogas, das coisas erradas, da bandidagem, se converteram, a gente traz para cantar, para pregar na igreja, e as pessoas: que testemunho maravilhoso. Mas aquele menino que cresceu na escola dominical, todo domingo, participando de tudo, das programações, e a gente acha que a fé dele é fraca. Não é. A grande, imensa maioria dos pastores da igreja vieram dos pais, das famílias da própria igreja. Eu sou uma exceção. Eu vim do catolicismo romano. E aprendi a estudar a Bíblia para responder aos meus irmãos que ficavam o tempo todo dizendo: volta para o catolicismo, sou ovelha negra da família. Mais ou menos assim. Agora, a grande maioria da liderança da igreja foi criada na própria igreja. E isso é o que a Bíblia ensina, que os filhos da igreja assumam a liderança da própria igreja. Agora nós vivemos uma época que os pais nem filhos querem ter, quanto mais
que eles conheçam Jesus e andem. Na hora que Deus chama um filho para o ministério, tem pai que entra em desespero. Quando eu falei para o meu pai que eu queria ser pastor, ele pensou em me proibir. Meu pai era católico, ele nem frequentava a igreja. Aí ele foi se aconselhar com a irmã dele, mais velha, que era da Assembleia de Deus, e ela disse: "Que é isso, Luiz? É uma honra para a sua família ter um filho pastor. Agora são 3, mas eu fui o primeiro." E aí ele desistiu de falar alguma coisa, ele não falou nada. Minha mãe virou para mim e falou assim: "Você pode até ser pastor, mas nunca vai ser um pastor que presta." Olha o que a minha mãe me falou. Minha mãe era católica romana, daquelas que não ia na missa porque achava que sabia mais que o padre. Não vou lá não, eu sei mais que o padre, eu dou aula para ele. Era assim minha mãe. Muito bondosa, muito caridosa, mas na missa era uma vez por ano e olha lá. Então quando eu disse que eu queria ser pastor, ela disse: "Pode ser, mas não vai sair um pastor que presta disso daí não." E pagou. Os meus 2 primeiros anos de seminário foram meus pais que pagaram. Aí quando eu fui responder sobre o presbitério, perguntou: "Como é que você se sustenta lá no seminário?" Eu falei: "Meus pais pagam." "De que igreja são seus pais?" "De nenhuma." Esses seus pais aí merecem um elogio, né? Aí o presbitério me contratou e me colocou para trabalhar numa congregação, e eu passei a me sustentar e pagar de volta para os meus pais o investimento que eles faziam no meu seminário. Mas muitos de nós acham que as crianças estando aqui não vai acontecer nada. Muitas delas, nos retiros, nas UCPs, nas UPJs, nos acampamentos da UPA, nas programações cotidianas, eles entregam a vida para Jesus. Na escola dominical, por exemplo. Então, vale a pena investir. Vale a pena crer que Deus abençoará. Lembra do Salmo 84? Eu prefiro estar à porta da casa do meu Deus do que permanecer nas tendas da perversidade. Um dia nos teus átrios valem mais que 1000. 1000 dias são 3 anos, quase 3 anos. Uma escola dominical que você vier com a sua família é bênção para quase 3 anos na sua casa. É o que diz o Salmo 84. Vale a pena o investimento. Então, pensando nisso, qual é a base bíblica para a evangelização das crianças? Marcos 10:14. Deixem vir a mim as crianças, não as impeçam, não criem obstáculos, não criem dificuldades, não construam razões e desculpas para trazer os filhos, os netos para a igreja. Nós temos acompanhado muito ultimamente as palestras da irmã Simone Quaresma, uma pessoa que eu tenho muita vontade de trazer aqui na Vila Nova para um congresso feminino a respeito da educação de filhos. E ela diz o seguinte, ela tem um dizer que entrou no Instagram esses dias, ela fala: "Olha, se você mima os seus filhos, você vai ter que criar os seus netos. Se você cria os seus filhos, você vai poder mimar os seus netos." O correto é você criar os filhos para mimar os netos, e não mimar os filhos para depois os filhos deixar os netos para você criar, quando você já estiver cansado e não tiver mais fôlego para correr atrás deles. Pense sobre isso. Ore a respeito dessas questões. Deixem vir. A palavra de Deus está dizendo simplesmente: não impeçam, não atrapalhem. Naturalmente elas irão, se você as trouxer. A gente faz apelo lá na escola dominical, todo mundo entrega a vida para Jesus todo domingo. A Bruna é testemunha disso. Quem quer entregar a vida para Jesus? Eu quero entregar primeiro, pastor. Não, eu que quero entregar primeiro. Você viu aquela história de eu vir primeiro? Eles se convertem todo domingo, se a gente deixar. Mas eles se convertem porque estão aqui. E aqueles que não vêm? Não é? Mateus 18:14, Deus não quer que nenhum pequenino se perca. Esse texto, pequenino, pode significar criança, mas pode significar também novo convertido. Aplica-se aos dois. É desejo de Deus a salvação das crianças. Então é na
tenra infância, desde a tenra infância, que o Evangelho precisa começar a ser apresentado para elas. A gente celebra a ceia, e aqui na igreja a gente tem tido o costume de não fazer o culto infantil no dia da ceia, exatamente para que o filho veja e te pergunte: por que eu não posso comer desse biscoitinho aí? E você vai dizer: você não pode por causa disso, mas Jesus, assim, ele morreu por nós, ele é o Cordeiro Pascal. Vai contar toda a história para ele, a fim de que ele conheça Jesus. O objetivo dos sacramentos é levar a nova geração a perguntar: o que significa? E são os pais que devem explicar o que significa para os filhos. Êxodo 12, 26 e 27, as crianças devem conhecer o significado das doutrinas bíblicas. Vamos ver esse texto? Êxodo 12, que é o texto da Páscoa, verso 26 e verso 27. Quando vossos filhos vos perguntarem: que rito é este? Ele está falando da Páscoa. Respondereis: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. E foram os filhos de Israel e fizeram isso, como o Senhor ordenara a Moisés e Arão, assim fizeram. Então, quando os filhos de vocês virem a prática anual da Páscoa, eles vão perguntar: o que é isso? E aí você vai contar a história da Páscoa. A mesma coisa a ceia. O que é isso? Por que tem esse pãozinho? Por que eu não posso beber desse cálice? É tão pouquinho. E aí você vai dizer: aconteceu isso, aconteceu aquilo. No momento apropriado você também poderá fazê-lo. Aí a criança vai chegar no pastor e falar assim: pastor, chega criança de 7 anos para mim e fala assim: pastor, eu quero fazer minha profissão de fé. Direto, quando os pais ensinam. Deuteronômio 6, 4 a 9, é o Shema. Ouve Israel, o Senhor é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu entendimento, de toda a tua força. Disso falarás a teu filho, andando pelo caminho, em casa, ao deitar-te, ao levantar-te. Inculcarás ao teu filho. A palavra inculcar, ela tem o sentido de parafusar na cabeça. Colocar de tal forma que entra na cabeça do filho. É uma tarefa dos pais, inculcar a palavra do Senhor aos filhos. Esdras 10, capítulo 1, as crianças sempre estiveram presentes nos cultos importantes de Israel. Neemias capítulo 8, aquele grande culto de reavivamento, que aconteceu das 8 da manhã até o meio-dia, a Bíblia diz que todas as pessoas, desde as menores até as maiores, desde o mais novo até o mais velho, estavam em pé na praça naquela manhã, para ouvir a palavra do Senhor. As crianças não foram impedidas de participar de um momento tão importante que foi a restauração da nação de Israel. Elas estavam lá, elas participaram de tudo aquilo. E lá é dito que isso devia acontecer sempre, com a presença e a participação das crianças. E o Salmo 78, que é um velho conhecido nosso. Asaf, ele está lá na porta do templo e ele vê como que os pais trazem os filhos para o culto, para a adoração. E aí ele diz: olha, nossa obrigação é contar à nova geração o que Deus fez com a gente, para que eles coloquem em Deus a sua confiança e não seja como a nossa geração que não gosta de obedecer. Está escrito lá. Para que a próxima geração sirva a Deus melhor do que a nossa. Uma das frases que a gente mais ouve dos irmãos mais idosos da igreja: no meu tempo é que era bom, pastor. Aquela escola dominical vibrante. O culto de Natal, que era no dia de Natal, não era 3 domingos antes, era no dia. A gente saía domingo à tarde e ia para o hospital fazer visita. Hoje não se vê mais isso, também é até proibido, né? Tem um tal do crachá que você tem que apresentar para entrar, não dá. Mas por que tem esse saudosismo? A gente sente falta e sente saudade do tempo em que
Nós fomos discipulados. Então a gente precisa ensinar à nova geração esse mesmo fervor, esse mesmo gosto pelas coisas de Deus. Só que agora é diferente. Agora tem um monte de coisa que na nossa época não tinha. Ontem o reverendo Leonardo começou o sermão dele falando, olha, há 30 anos atrás não tinha computador no seminário. Eu tenho o meu dedo amassado, eu faço assim, ele fica amassado. De tanto apertar o espaço da máquina de datilografia, e eu nunca fui um datilógrafo, eu sempre fui um dedilógrafo. Então, eu bati que parecia que ia furar o papel lá, o negócio. Era assim que a gente apresentava trabalho. Hoje tem a bênção do computador, que você corta e cola, Ctrl+C, Ctrl+V, é uma beleza, é fácil demais. E naquela época a gente tinha que... Eu não sabia fazer margem na máquina de datilografia, então eu colocava uma folha por baixo, riscado, como que disse a margem, e datilografava por cima, porque não tinha o tal de justificar a página. Como é abençoado esse programa no Word, justificar a página. Você digita tudo torto e coloca lá, justifica. Fica tudo retinho, fica uma beleza. Naquela época tinha que fazer no olhômetro. Então a gente demorava muito mais tempo para fazer os trabalhos do que a gente faz hoje. Nós devemos ensinar e devemos ajudá-los e investir no progresso espiritual deles. A liderança da igreja não pode repreender os pais e as crianças quando eles vêm ao culto. Por quê? Porque isso faz mal às mães e os pais. O texto diz que eles repreendiam os pais e as mães, eles queriam que Jesus abençoasse seus filhos. Isso faz mal às crianças, impedir que elas cheguem perto de Jesus. Isso faz mal a Cristo. Se os discípulos impediam as crianças de chegar a Cristo, o que elas iam pensar de Jesus? Que Jesus é difícil. Isso faz mal ao ensino de Cristo. Ele ensina que as crianças devem vir, a gente impede. Então isso faz mal para a igreja. Deixa eu fazer aqui algumas aplicações. Primeiro, a gente precisa saber que as crianças precisam aprender o temor do Senhor. Salmo 34:11. Elas precisam aprender a temer a Deus, e somos nós, os pais, e a igreja como auxiliar, que vai ensiná-las a temer o Senhor. Segundo, Deus tira perfeito louvor dos lábios das crianças pequenas. No berçário, quando elas gugunam. Na igreja, quando o pessoal dá aquele show na bateria, as crianças. Tem perfeito louvor nisso daí. Não somos nós que vamos impedir. Terceiro, Jesus diz, dos tais é o reino dos céus. Não é que toda criança está salva, mas é que o espírito de receber o reino de Deus é como a criança recebe, ela acredita fácil. Então, se a gente fala a verdade, ela acredita fácil na verdade. Se a gente fala mentira, ela acredita fácil na mentira e aprende. Então, nós queremos ensinar a verdade, porque dos tais é o reino de Deus. E por último, devemos nos tornar como crianças para ouvir a palavra de Deus. Olha, fazer seminário é muito bom, mas acaba com o jeito da gente ouvir sermão. É triste. Sentar aí no banco e ver o pastor pregando e já analisando assim, será que ele vai fazer a exegese correta do verbo que está no participo presente ativo da terceira pessoa do singular e do plural? É difícil. Quando eu convido alunos para pregar aqui, parece que eles só pregam olhando para mim o tempo inteiro, morrendo de medo de eu corrigir o sermão dele. Então a gente tem que aprender a ser simples, a tentar tirar essas coisas que a gente aprendeu e que são boas, e que a gente deve usar na hora que alguém estiver fazendo tudo errado mesmo, mas que nos atrapalham muitas vezes a apreciar o ensino da palavra de Deus no nosso coração. Nós devemos ser como crianças, ter boa vontade na hora de ouvir, não é? Vamos orar?